As trevas não podem resistir à luz da palavra de Deus. Descubra agora os salmos que Billy Graham recomendava para proteger seu lar de todo o mal. Existe uma verdade que muitas pessoas não conseguem compreender, uma verdade que foi escrita nas páginas das Escrituras desde o início dos tempos. E essa verdade é a seguinte: a palavra de Deus não é apenas um livro, não é simplesmente uma coleção de histórias, poemas ou ensinamentos. É uma força viva, uma arma divina, uma espada que atravessa as trevas e destrói as obras do inimigo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você crê no poder da oração. Inscreva-se no canal e não perca o final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Quando pronunciamos a palavra de Deus, quando a declaramos com fé, não estamos apenas repetindo frases. Estamos liberando um poder. E deixe-me dizer-lhes algo, meus amigos. Os demônios não podem resistir ao poder da palavra de Deus. Desde o início, Satanás temeu profundamente essa palavra. Ele sabe que ela carrega autoridade, sabe que ela traz luz, e onde há luz, as trevas devem fugir. É por isso que quando o próprio Jesus foi tentado no deserto, ele não discutiu com Satanás, não tentou raciocinar com ele, nem debater. Não. Jesus respondeu com uma única coisa: a palavra escrita de Deus. Cada vez que Satanás se aproximava dele, Jesus replicava com: está escrito. E isso, meus amigos, foi o que fez o inimigo fugir. Não foram opiniões, nem sabedoria humana, nem força de vontade, mas a palavra do Deus vivo. Então, se Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, usou as Escrituras para vencer o inimigo, quanto mais nós deveríamos fazer isso? Quanto mais deveríamos encher nossos corações e nossos lares com a palavra de Deus? Eu lhes digo, quando vocês enchem sua casa com as Escrituras, quando declaram as promessas de Deus sobre sua família, quando se mantêm firmes na verdade dele, vocês constroem uma fortaleza espiritual que o inimigo não pode penetrar. Vocês criam uma atmosfera na qual os demônios não podem permanecer. Veja bem, o inimigo gosta de rondar os lugares onde reinam a dúvida, o medo e a confusão. Mas quando vocês pronunciam a palavra de Deus, vocês declaram a verdade. E a verdade expõe as mentiras. A verdade derruba as fortalezas do inimigo. É por isso que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para afastá-los dessa palavra, para que vocês não a leiam, não a falem, não acreditem nela. Porque ele sabe que, no momento em que vocês começarem a se apoiar nas Escrituras, no momento em que começarem a brandir a espada do Espírito, o domínio dele se quebrará. Pensem nisso. Vocês já notaram que, quando se sentem atacados, quando enfrentam o medo, quando a ansiedade ou um peso espiritual invadem sua casa, a última coisa que vocês querem fazer é abrir a Bíblia? Isso não é coincidência, é uma guerra espiritual. O inimigo sabe que se vocês pegarem a palavra de Deus, os planos dele serão desmascarados. Ele sabe que no instante em que vocês declararem: nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Em Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a condenarás. Esses ataques perderão sua força. Ele sabe que quando vocês disserem: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em 1 João 4, versículo 4. Vós sois de Deus, filhinhos, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A influência dele desmoronará. É por isso que não lutamos nossas batalhas com força humana, não lutamos com raiva, não lutamos com medo. Gostou do vídeo? Comente amém e clique no like. Inscreva-se agora e fique até o final para uma revelação que vai abençoar sua vida.
lutamos com a palavra, porque a palavra é viva, é ativa, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Em Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E deixe-me dizer-lhes mais uma coisa. Quando vocês pronunciam as Escrituras na atmosfera do seu lar, os demônios tremem. Quando vocês declaram a palavra de Deus sobre sua família, sobre seus filhos, sobre seu casamento, as potências das trevas perdem seu domínio. Imaginem por um momento o que aconteceria se, em vez de encher nossas casas de preocupações, nós as enchêssemos das promessas de Deus. O que aconteceria se, em vez de deixar o medo criar raízes, nós pronunciássemos palavras de fé? E se todas as manhãs declararmos: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Em Josué 24, versículo 15, eu e minha casa serviremos ao Senhor? E se, em vez de deixar a ansiedade nos invadir, nós nos mantivéssemos firmes e disséssemos: Deus não me deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Em 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de sabedoria. Meus amigos, isso não é apenas pensamento positivo, não é um discurso motivacional. É uma guerra espiritual. É pegar a espada do Espírito e usá-la como Deus quis que a usássemos. Porque quando vocês fazem isso, as correntes se quebram, as fortalezas caem, e o inimigo não tem outra escolha senão fugir. Então eu lhes digo hoje, não deixem sua casa se tornar um lugar onde o inimigo se sinta à vontade. Não deixem seu lar ser um espaço onde as trevas se instalem. Pelo contrário, encham-no da palavra, falem-na, declarem-na. Mantenham-se firmes nela e observem como o poder de Deus age, como a presença de Deus enche cada cômodo e como toda a força das trevas é expulsa no poderoso nome de Jesus. Há algo poderoso na palavra falada. Veja bem, Deus não apenas pensou o mundo para que ele existisse, ele o falou. Ele disse: haja luz. Em Gênesis 1, versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E a luz surgiu na existência. Ele falou, e a criação obedeceu. Desde o início, as palavras carregaram autoridade. As palavras moldam realidades, abrem portas, colocam coisas em movimento no reino espiritual. E quando se trata de expulsar as forças das trevas, as palavras que vocês pronunciam fazem toda a diferença. Agora deixe-me dizer-lhes mais uma coisa. O inimigo não ataca apenas sua vida, ele ataca também sua voz. Ele quer silenciá-los, quer mantê-los mudos, quer que vocês fiquem sentados no medo, na dúvida, na frustração, sem nunca erguer a voz para declarar a palavra de Deus. Se vocês acreditam que Deus os livra do que vocês não merecem, comentem: Deus me protege. Porque no momento em que vocês começam a pronunciar as promessas de Deus, no momento em que abrem a boca e declaram a verdade dele sobre suas vidas, o poder do inimigo começa a se quebrar. Veja bem, os demônios não podem resistir à palavra de Deus. Eles não podem ficar onde a palavra é proclamada com fé. Por quê? Porque a palavra de Deus carrega uma autoridade divina. Não é apenas tinta no papel. Ela é viva, é ativa, é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, em Hebreus 4, versículo 12. E quando vocês a pronunciam, vocês liberam esse poder em sua casa, em sua situação, na própria atmosfera que os cerca. Vamos juntos expulsar o mal. Deixe um 2 nos comentários, curta o vídeo e se inscreva. O final tem algo incrível que você não pode perder. Vejam o que aconteceu quando Jesus foi tentado no deserto. Satanás veio até ele com mentiras, manipulação, engano. E como Jesus respondeu, ele não discutiu, não deu atenção às palavras de Satanás.
não ficou ali pensando sobre isso? Não. Ele falou, ele disse, está escrito. Em Mateus 4, versículo 4. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E essa autoridade se ativa quando vocês abrem a boca e declaram o que Deus já disse. Hoje, quero desafiá-los. Não deixem o inimigo ser a voz mais alta em seu lar. Não deixem o medo falar mais alto que a fé. Não deixem a negatividade, a dúvida e a opressão tomarem conta da atmosfera. Em vez disso, encham sua casa da palavra. Falem vida sobre seus filhos. Declarem proteção sobre sua família. Fiquem no meio da sua sala e digam, em nome de Jesus, toda força demoníaca deve sair. Esta casa pertence ao Senhor. Porque quando vocês fazem isso, algo se move, algo muda. O inimigo perde terreno. A presença de Deus começa a encher esse espaço. A paz de Deus começa a se estabelecer. E é para isso que seu lar foi destinado. Um lugar cheio da presença dele. Cheio de suas promessas. Cheio de sua palavra. Então, não fiquem em silêncio. Falem, declarem e observem como o poder de Deus age em suas vidas. Há algo poderoso em saber exatamente quais armas vocês têm à disposição. Se vocês fossem para uma batalha, não apareceriam de mãos vazias, esperando que tudo desse certo, não é? Não. Vocês se certificariam de ter o equipamento adequado, a armadura apropriada e as armas necessárias para lutar e vencer. No reino espiritual, não é diferente. A Bíblia diz claramente: estamos em uma batalha, não contra carne e sangue, mas contra forças espirituais de maldade. Em Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E se vocês querem andar na vitória, se querem garantir que o inimigo não tenha lugar em sua casa, vocês precisam conhecer as armas que Deus lhes deu. A boa notícia é que vocês não precisam descobrir isso sozinhos. Deus já forneceu tudo o que vocês precisam em sua palavra. Existem certas escrituras, certas declarações, que quando pronunciadas com fé, fazem os demônios fugirem. Não são apenas versículos bonitos para lerem em um momento de calma. São verdades testadas em combate, carregadas do poder do céu, capazes de transformar completamente a atmosfera do seu lar. E hoje, quero dar a vocês 5 versículos que expulsarão toda a força demoníaca de suas vidas. Se você quer proteger sua casa, comente Deus é fiel agora. Dê um like, inscreva-se e veja até o fim. Tem uma bênção esperando por você. Primeiro, Salmo 90 e versículo 1. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo repousará à sombra do Todo-Poderoso. Digo ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem confio. Em Salmo 90 e versos 1 e 2. Esta é uma declaração de proteção divina. Quando vocês habitam em Deus, quando permanecem conectados a Ele, quando enchem sua casa com a presença dEle, o inimigo não pode tocá-los. Se vocês acreditam que Deus tem algo melhor para vocês, comentem. Eu confio no plano de Deus. As trevas não podem permanecer onde a presença de Deus reside. Então, quando vocês se levantam de manhã, antes de fazer qualquer coisa, declarem: minha casa está sob a sombra do Todo-Poderoso. Esta casa pertence a Deus, nenhum demônio, nenhum ataque, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Segundo, Efésios 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Em Efésios 6, versículo 11. O diabo é um enganador. Ele opera por meio de mentiras, confusão, medo. Mas quando vocês se revestem da armadura de Deus, quando se envolvem com verdade, justiça, fé e a palavra,
vocês estão protegidos desses ataques. Declarem sobre vocês e sua família: estamos cobertos pela armadura de Deus, nenhum plano do inimigo prosperará neste lar. Terceiro, 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de força, de amor e de sabedoria. Em 2 Timóteo 1, versículo 7. 7. O medo é uma das armas mais poderosas do inimigo. Ele quer que vocês tenham medo do futuro, medo da doença, medo do fracasso, medo do que pode acontecer. Mas a Bíblia é clara. O medo não vem de Deus. E se o medo não vem de Deus, vocês não precisam aceitá-lo. Vocês podem rejeitá-lo. Vocês podem ficar no meio da sua casa e dizer: medo, você não tem lugar aqui. Deus me deu força, amor e domínio próprio. E deixe-me dizer-lhes algo. Quando o medo vai embora, a paz toma seu lugar. Quarto, Lucas 10, versículo 19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano. Em Lucas 10, versículo 19. Vocês entenderam isso? Jesus não disse que temos um pouco de autoridade. Ele disse que temos toda a autoridade sobre o inimigo. Isso significa que vocês não precisam implorar a Deus para expulsar o diabo. Ele já lhes deu autoridade para fazer isso. Da próxima vez que sentirem um espírito de opressão em sua casa, da próxima vez que perceberem que algo está errado, não fiquem em silêncio. Abram a boca e digam: em nome de Jesus, toda a força demoníaca deve sair. Tenho autoridade sobre todo o poder das trevas e esta casa pertence ao Senhor. E finalmente, Isaías 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em julgamento, tu a condenarás. Em Isaías 54, verso 17. O inimigo pode tentar vir contra vocês, mas a Bíblia é clara. Esses ataques não terão sucesso. As armas podem ser forjadas, mas não prosperarão. No momento em que vocês se apoiam nessa promessa, no momento em que declaram essa verdade sobre suas vidas, vocês constroem um muro de proteção espiritual que não pode ser quebrado. Agora, algumas pessoas ouvem isso e pensam: bem, isso soa bem, mas será que realmente funciona? Escutem-me. Não se trata do que vocês sentem. Não se trata de como as coisas parecem no natural. Trata-se de se firmarem no que Deus já disse. A palavra dele não volta vazia. Essas promessas são um sim e um amém. E quando vocês declaram essas escrituras com fé, quando enchem sua casa com a palavra de Deus, as trevas não têm outra escolha senão partir. Então, hoje, não apenas ouçam esses versículos, usem-nos, declarem-nos, mantenham-se firmes neles, porque quando vocês fizerem isso, verão o poder de Deus agir em suas vidas como nunca antes. Uma das maiores erros que podemos cometer na guerra espiritual é conhecer a palavra de Deus, mas não aplicá-la. É uma coisa ler as Escrituras. É uma coisa acreditá-las em seu coração. Mas o verdadeiro poder está no que vocês fazem com elas. Porque deixe-me dizer-lhes algo. O diabo não se importa se vocês têm uma Bíblia na mesinha de centro. Ele não se importa se vocês têm versículos memorizados em sua mente. O que ele teme é quando vocês começam a usar esses versículos, quando começam a declará-los, quando começam a aplicá-los em sua casa, em sua vida, em sua família. É aí que as coisas começam a mudar. É aí que a atmosfera se transforma. É aí que os demônios têm que sair. Veja bem, a fé não é apenas saber. Ela se manifesta na ação. A Bíblia nos diz para sermos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Em James, 1 versículo 22, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso significa que quando vocês leem que Deus lhes deu autoridade sobre o inimigo, vocês não apenas reconhecem isso, vocês agem nessa autoridade. Quando leem,
que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Não digam apenas que versículo bonito. Não. Declarem-no sobre suas vidas. Façam saber no reino espiritual. Todo ataque, todo plano do inimigo não terá lugar nesta casa. Se vocês entenderam que soltar também é uma forma de obediência a Deus, comentem. Eu soltei porque Deus me pediu. Antes de tudo, comente 3. Se você confia em Deus, curta, inscreva-se e não pule o final. Uma mensagem poderosa vai mudar sua perspectiva. Então, como vocês aplicam esses versículos em seu lar? Como garantem que sua casa não seja apenas um lugar onde as Escrituras são lidas, mas um lugar onde as Escrituras estão vivas? Tudo começa com a oração. Começa com declarar a palavra de Deus sobre cada cômodo, sobre cada membro da sua família, sobre cada situação. Vocês não esperam o problema bater à sua porta, não esperam o medo começar a se infiltrar. Não. Vocês tomam a iniciativa, vocês se levantam de manhã e, antes de fazer qualquer coisa, declaram: esta casa pertence ao Senhor. Nenhum mal, nenhuma treva, nenhuma força demoníaca é bem-vinda aqui. A presença de Deus enche este lugar. E vocês não dizem isso apenas uma vez? Não oram apenas quando sentem vontade? Vocês constroem um estilo de vida, de autoridade espiritual. Vocês acordam pronunciando a palavra, vão dormir declarando a palavra. Quando o medo tenta se infiltrar, vocês falam as promessas de Deus. Quando a confusão tenta se instalar em seu lar, vocês lembram ao inimigo que Deus não é autor de confusão, mas de paz. Em 1 Coríntios 14, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando a divisão tenta se infiltrar, vocês se mantêm firmes na verdade de que uma casa dividida não pode subsistir. Em Mark 3, versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E tomam autoridade sobre todo o plano do inimigo. Agora, alguns dirão: bem, eu não quero parecer muito extremo, não quero andar pela casa gritando em voz alta, não quero parecer fanático. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quando o inimigo ataca, vocês acham que ele se segura? Vocês acham que ele vem com sutileza? Não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Em João 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ele vem com ousadia, com agressividade. E se o inimigo é ousado em seus ataques, nós precisamos ser ousados em nossa fé. Não podemos nos permitir ser passivos quando se trata de proteger espiritualmente nossos lares. Às vezes, isso significa ungir sua casa, pegar óleo, orar sobre ele e consagrar cada cômodo ao Senhor. Às vezes, significa andar pela sua casa e proclamar escrituras em cada canto. Às vezes, significa desligar a televisão, cortar as distrações e encher seu lar de adoração. Porque aqui está a verdade: o que enche sua casa, governa sua casa. Se a negatividade enche sua casa, ela tomará conta. Se o medo enche sua casa, ele dominará. Mas quando a palavra de Deus enche sua casa, quando a presença do Espírito Santo enche sua casa, o inimigo não tem onde se esconder. E não se trata apenas de defesa, trata-se de tomar terreno. Trata-se de reivindicar cada canto do seu lar para o reino de Deus. Trata-se de garantir que quando vocês cruzarem a porta de entrada, haja paz, proteção, poder. Trata-se de garantir que seus filhos cresçam em um ambiente onde a fé não é apenas algo que eles ouvem no domingo, mas algo que vem em ação todos os dias de suas vidas. O inimigo tentará convencê-los de que tudo isso é inútil. Ele tentará fazer vocês acreditarem que não precisam declarar a palavra em voz alta, que não precisam tomar autoridade, que podem simplesmente sentar e esperar que tudo fique bem. Mas deixe-me dizer-lhes algo. A vitória espiritual não é para os passivos.
Ela é para aqueles que se firmam na palavra, que declaram as promessas de Deus, que pegam a espada do Espírito e a usam. Então, hoje, não apenas conheçam a palavra, apliquem-na. Não apenas leiam as promessas, façam-as valer, porque quando vocês fizerem isso, quando tomarem posição firmemente, quando fizerem de seu lar um lugar onde a presença de Deus habita, nenhum demônio do inferno poderá ficar. As trevas fugirão, a paz reinará e o poder de Deus será evidente em cada área de suas vidas. Há algo que vocês precisam entender sobre o inimigo. Ele nem sempre entra com força bruta anunciando sua chegada. Ele é sutil, ele é estratégico. Ele procura portas abertas, rachaduras nas fundações, pequenos compromissos que parecem insignificantes no início e, antes que vocês percebam, ele se instalou em um lugar onde nunca deveria estar. É por isso que é tão importante guardar espiritualmente sua casa. Vocês não podem simplesmente presumir que porque vão à igreja ou porque acreditam em Deus, sua casa está automaticamente protegida. Não. Vocês precisam ser intencionais. Vocês precisam tomar posição. Vocês precisam permanecer vigilantes, porque o inimigo está sempre procurando uma maneira de entrar. Agora, algumas pessoas pensam que a guerra espiritual se resume a expulsar demônios ou orar quando algo dá errado. Mas deixe-me dizer-lhes algo. A melhor maneira de lidar com o inimigo é não deixá-lo entrar em primeiro lugar. A Bíblia diz em Efésios: não deis lugar ao diabo. Em Efésios 4, verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Isso significa não dar acesso a ele, não oferecer um ponto de entrada. E uma das maiores maneiras pelas quais ele entra é através das coisas que permitimos em nossos lares. Pensem nisso por um momento. Que tipo de atmosfera vocês estão criando? Que tipo de música enche sua casa? Que tipo de programas de televisão ecoam em suas paredes? Que tipo de conversas acontecem? Há pessoas que se perguntam: por que há tanta tensão, tanto medo, tanto peso espiritual em meu lar? Mas nunca param para se perguntar: o que estou deixando entrar? Porque deixe-me dizer-lhes algo: o que vocês convidam fica, o que vocês toleram cria raízes. E o inimigo está apenas esperando por uma oportunidade. Não estou dizendo que vocês devem viver com medo, não estou dizendo que devem andar pela casa com paranoia, mas estou dizendo que vocês precisam ser vigilantes. Vocês precisam reconhecer que isso não é apenas uma casa física, é um território espiritual. E no momento em que vocês permitem que coisas contrárias à palavra de Deus entrem em seu lar, vocês dão ao inimigo um direito legal de estar lá. Vocês dão a ele permissão para operar. Então, como fechar essas portas? Como garantir que sua casa seja um lugar onde Deus habita e não um lugar onde o inimigo tem acesso? Primeiro, vocês precisam limpar sua casa espiritualmente. Isso significa examinar cada canto e remover tudo que não está alinhado com a verdade de Deus. Talvez sejam certos filmes, certas músicas, certos objetos que carregam um peso espiritual que vocês nem percebiam. Talvez seja romper laços com coisas do passado que ainda têm um poder sobre suas vidas. Porque deixe-me dizer-lhes, o inimigo adora se esconder no que vocês se recusam a soltar. Se vocês sentem que Deus está chamando vocês a voltarem para si mesmos, comentem: eu estou voltando para mim com Deus. Segundo, vocês precisam encher sua casa com a presença de Deus. Não basta remover o mal, vocês precisam substituí-lo pelo bem. Jesus contou uma parábola sobre um homem que foi libertado de um demônio, mas, como sua casa permaneceu vazia, outros voltaram, e a situação ficou pior do que antes. Em Mateus 12, versos 43 a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso,
e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha-a vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Isso me ensina algo. Vocês não podem simplesmente expulsar as trevas. Vocês precisam encher sua casa de luz. Vocês precisam convidar a presença de Deus através da oração, da adoração, da sua palavra. E terceiro, vocês precisam guardar as portas. Não se trata apenas de expulsar o inimigo uma vez, trata-se de mantê-lo fora. Isso significa ser intencional com o que vocês deixam entrar, com o que escolhem nutrir, com o que falam em seu lar. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Em Provérbios 18, verso 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que vocês estão falando sobre sua casa? Vocês estão falando fé? Ou estão falando medo? Vocês estão declarando as promessas de Deus? Ou estão permitindo que a negatividade crie raízes? Porque deixe-me dizer-lhes algo. O que vocês permitem, cresce. Não se trata apenas de manter o mal afastado. Trata-se de fazer do seu lar um lugar onde a presença de Deus habita com tanta força que as trevas não têm outra escolha senão fugir. Trata-se de garantir que quando alguém cruzar a porta da sua casa, sinta paz, sinta alegria, sinta algo diferente, porque o Espírito de Deus está lá. E não se trata apenas de vocês. Trata-se da sua família, dos seus filhos, das gerações futuras. Porque o que vocês permitem hoje, seus filhos herdarão amanhã. O que vocês toleram agora, eles terão que combater depois. Mas, quando vocês tomam posição, quando declaram, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em Josué 24, versículo 15, vocês estabelecem um legado de fé. Vocês deixam claro que sua casa pertence a Deus e nenhuma força das trevas terá lugar nela. Então, hoje, tomem posição. Fechem cada porta que o inimigo tentou usar. Removam cada ponto de apoio. Encham sua casa com a palavra, com oração, com adoração. E quando vocês fizerem isso, o poder de Deus encherá seu lar tão completamente que o inimigo nem sequer poderá se aproximar. As trevas fugirão e a vitória reinará. Há algo poderoso na perseverança em uma pessoa que se recusa a recuar, que se recusa a ser abalada, que se recusa a soltar o que Deus prometeu. Porque deixe-me dizer-lhes, o inimigo não ataca uma vez e desiste. Ele não tenta entrar e, se falha, se retira para sempre. Não, ele é persistente. Ele procura um momento de fraqueza. Ele espera que vocês estejam cansados, distraídos, sobrecarregados. E é por isso que vocês não podem lutar uma vez e achar que a batalha acabou. Vocês precisam permanecer vigilantes. Vocês precisam permanecer firmes. Vocês precisam garantir que a cada dia vocês reforcem a vitória que Jesus já conquistou. Veja bem, a guerra espiritual não se resume a uma grande batalha única. Ela é feita de vitórias diárias. Trata-se de acordar todas as manhãs e dizer: hoje eu andarei na autoridade que Deus me deu. Hoje eu me firmarei na palavra dele. Hoje eu não permitirei que o inimigo tenha lugar na minha vida, no meu lar, na minha família. Porque no momento em que vocês baixam a guarda, no momento em que se tornam complacentes, o inimigo tentará voltar. É por isso que a Bíblia nos diz, em 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Em 1 Pedro 5, versículo 8. Eite. Vocês entenderam isso? Ele procura uma oportunidade. Ele procura alguém que parou de orar,
que parou de declarar a palavra, que parou de se manter firme na fé, e quando ele vê uma porta aberta, ele tentará aproveitá-la. É por isso que vocês não podem se acomodar no conforto. Vocês não podem baixar a guarda. Vocês precisam permanecer vigilantes. Precisam permanecer na palavra. Precisam continuar proclamando a verdade sobre suas vidas, sobre sua família, sobre sua casa. Agora, algumas pessoas lutam por um tempo e, quando não vêem resultados imediatos, desistem. Elas oram por sua casa, declaram as promessas de Deus, mas, quando o inimigo contra-ataca, elas se desencorajam. Mas deixe-me dizer-lhes algo. O inimigo sempre testará sua determinação. Ele sempre quererá saber se vocês realmente acreditam no que dizem. E é por isso que vocês precisam permanecer firmes, continuar declarando, continuar resistindo, não importa o quê. Porque a Bíblia diz em Tiago 4, versículo 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós, em James 4, verso 7. Essa palavra resistir não significa um esforço único, significa uma pressão constante, uma firmeza contínua na fé, uma recusa permanente de ceder terreno ao inimigo. Sua casa não é apenas um lugar onde vocês dormem, é um campo de batalha espiritual. E vocês decidem quem tem o controle. Será o medo ou a fé? As trevas ou a luz? A derrota ou a vitória? A decisão é de vocês. Mas quando vocês escolhem permanecer firmes, quando se recusam a recuar, quando enchem sua casa de oração, de adoração e da palavra de Deus, nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. A vitória já é de vocês. Caminhem nela. Veja bem, os homens nem sempre percebem o que têm quando está bem diante de seus olhos. Não é que eles não se importem, é que nem sempre sabem como lidar com o que sentem no momento. Diferentemente das mulheres que tendem a analisar, nutrir e carregar suas emoções no instante em que as vivem, os homens frequentemente precisam de espaço para entender o que realmente está em seus corações. Eles precisam da ausência para obter clareza. Quando um homem está constantemente ao seu redor, experimentando vocês todos os dias sem pausa, ele pode apreciá-las, mas talvez não as veja plenamente. Ele pode amar sua presença, mas não compreender a profundidade do que vocês trazem para a vida dele. Ele pode até começar a tomá-las como garantidas, não porque quer, mas porque não teve a chance de realmente sentir sua ausência. E é aí que a ausência entra em jogo. É aí que o espaço se torna seu maior aliado. Se Deus já os tirou de um lugar onde vocês estavam perdendo seu valor, comentem: Deus me salvou. Veja bem, o amor não é correr atrás de alguém, não é provar seu valor. Uma mulher que conhece seu valor nunca precisa convencer um homem a tê-la. Em vez disso, ela permite que ele tenha o tempo e o espaço para chegar a essa percepção por si mesmo. E quando um homem tem esse espaço, algo poderoso acontece. Sua mente começa a clarear, seu coração começa a falar. Ele começa a notar as pequenas coisas, como era um daqueles dias quando vocês estavam lá. Como seu riso tornava até os momentos mais simples, mais brilhantes. Como sua presença era um conforto que ele nem percebia que dependia. E o silêncio, o espaço onde vocês estavam antes, esse silêncio fala. Ele o faz refletir, o faz questionar, o faz perceber que o que ele tinha com vocês não era comum, era raro, precioso, especial. Muitas mulheres cometem o erro de pensar que se amarem um homem o suficiente, se estiverem sempre presentes, disponíveis, dedicadas, ele acabará vendo o seu valor. Mas a verdade é que é na sua ausência que um homem realmente entende o que vocês valem. Porque quando vocês se afastam, vocês criam o contraste que ele precisa para reconhecer como é a vida com vocês e como é sem vocês.
Vocês já ouviram um homem falar sobre a mulher que o deixou ir? Aquele grande amor que ele não soube valorizar até que fosse tarde demais? Quase todo homem tem uma história assim. E sabem por quê? Porque ele só entendeu o valor dela depois que ela partiu. E quando essa percepção finalmente o atingiu, não foi apenas um pensamento passageiro. Foi um sentimento que se alojou em seu peito. Um peso que ele carregou muito tempo depois que ela se foi. Não estou dizendo que vocês devem desaparecer completamente. Não estou falando de jogar jogos ou manipular um homem para que ele sinta sua falta. Estou falando de algo muito mais profundo. Trata-se de entender que sua presença é um presente. E às vezes, a melhor maneira de fazer alguém apreciar um presente é deixá-lo viver sem ele por um tempo. Um homem que realmente se importa com vocês, um homem que está destinado a estar com vocês, não deixará essa ausência passar despercebida. Ele não deixará a distância afastá-lo. Ele usará esse espaço para se aproximar do que realmente importa. Ele usará esse tempo para refletir, para amadurecer, para dar o passo que não deu antes. E quando ele voltar, não será porque vocês o imploraram, não será porque vocês o perseguiram, será porque ele escolheu. E um amor escolhido, não forçado, é o único tipo de amor que realmente dura. Então, não tenham medo de dar um passo atrás. Não tenham medo de deixar um homem sentir o silêncio da sua ausência. Porque se ele for o certo, ele não apenas ouvirá esse silêncio, ele o sentirá. E esse sentimento trará de volta a vocês. Há algo poderoso no que vocês não dizem, no que não revelam, no que não dão tão facilmente. Veja bem, os homens são programados para se intrigarem. Eles são atraídos pelo desafio, pelo mistério, pelo desconhecido. Quando algo está sempre diante deles, sempre disponível, sempre previsível, perde o encanto. Mas, quando há um pouco de distância, um pouco de mistério, algo desperta. O interesse se transforma em curiosidade. A curiosidade se torna desejo, e o desejo leva um homem a agir. Não estou falando de jogar de difícil acesso. Não estou falando de manipulação ou de reter afeto para provocar uma reação. Estou falando de entender algo fundamental. Os homens perseguem o que não entendem completamente e eles se comprometem com o que os mantém cativados. E essa cativação não vem de estar muito presente, muito acessível, muito dedicada, muito disponível. Ela vem de criar um espaço onde ele quer se aproximar, onde ele se inclina em direção a vocês, em vez de se afastar. Pensem nisso. Quando algo é raro, quando algo é especial, as pessoas o valorizam, o guardam com cuidado. Mas quando algo está sempre lá, sempre ao alcance, acaba se misturando ao fundo. Não é que tenha perdido seu valor, é que a mente humana para de reconhecer esse valor quando não há contraste. Um homem precisa sentir que há algo em vocês que ele ainda não descobriu completamente, algo que o faz querer saber mais. Vocês já notaram que no momento em que param de explicar demais, de se justificar, de estar sempre disponíveis, as pessoas começam a prestar uma atenção diferente a vocês? Isso acontece porque a energia fala, a confiança fala. Uma mulher que conhece seu valor não se apressa para entregar cada detalhe de si mesma. Ela permite que um homem a descubra. Ela permite que ele conquiste suas verdades. E esse processo de descoberta é o que faz um homem se investir de verdade. Veja bem, quando uma mulher coloca tudo na mesa rápido demais, quando ela dá sem esse espaço, ela pode pensar que está mostrando amor, mas o que ela está realmente fazendo é tirar o que cria a atração. Um homem não se apaixona pelo que lhe é oferecido sem esforço. Ele se apaixona pelo que sente que teve a sorte de descobrir. E quando vocês dão a ele esse espaço, quando criam essa intriga, ele não apenas aprecia vocês, ele deseja vocês
profundamente. Agora, escutem-me bem. Algumas mulheres temem que, se não lembrarem constantemente um homem da presença delas, ele as esquecerá. Mas a verdade é que o homem certo não as esquece. O homem certo continua pensando em vocês. Ele pensa em vocês quando vocês não estão lá. Ele repete conversas em sua mente. Ele começa a notar como vocês o faziam sentir. E quanto mais ele se questiona, mais ele quer vocês. É assim que nasce uma atração real. Não por pressão, não por explicações excessivas, mas por essa tensão natural que surge quando algo não é dado de uma vez. E escutem isso. Se um homem não se questiona sobre vocês, se ele não nota sua ausência, então ele nunca esteve realmente presente. O mistério de uma mulher não está em ser distante, está em ter uma vida tão plena, tão rica, que ela nunca precisa mendigar a atenção de um homem. E essa é o tipo de mulher que um homem nunca esquece. O amor não se constrói na constância, ele se constrói nos espaços intermediários. Ele se constrói nos momentos de reflexão, no silêncio onde as emoções se assentam, na distância que obriga o homem a realmente sentir. Se vocês aprenderam que amar alguém não pode significar esquecer de si mesmos, comentem: Deus me ensinou a me escolher. Veja bem, os homens nem sempre processam suas emoções da mesma forma que as mulheres. Uma mulher pode sentir tudo em tempo real. Ela sabe o que quer, entende suas emoções à medida que elas se apresentam e age de acordo. Mas um homem, muitas vezes, precisa de espaço para alcançar seus sentimentos. Ele precisa de tempo sozinho para sentir o peso do que carrega em seu coração. Quando o homem está sempre em sua presença, quando ele nunca tem um momento para experimentar a vida sem vocês, ele pode apreciá-las, pode até amá-las, mas ainda não teve a chance de desejá-las. E esse desejo não é apenas sentir falta da sua presença, é sentir sua ausência de uma maneira que o muda. É perceber, nesses momentos de silêncio, que a vida simplesmente não é a mesma sem essa pessoa. É aí que o verdadeiro investimento emocional começa. Veja bem, é fácil aproveitar alguém quando ele está sempre disponível. É fácil cair numa rotina, no conforto, mas conforto não é o mesmo que valor. Um homem pode amar sua companhia, pode adorar passar tempo com vocês, mas se ele nunca teve um único instante para sentar no silêncio da sua ausência, para realmente sentir como é viver sem vocês, então ele ainda não entendeu o quanto vocês são importantes em sua vida. E é por isso que o espaço não é algo que vocês deveriam temer, é algo que deveriam acolher. Agora, é aqui que muitas mulheres erram. Assim que sentem que um homem está se afastando, elas entram em pânico. Elas se agarram mais forte, perseguem, tentam preencher cada vazio, pensando que, se mostrarem um pouco mais de amor, se derem um pouco mais, ele perceberá o quanto elas significam para ele. Mas o amor não funciona assim. Um homem precisa chegar a essa percepção por si mesmo. E a única maneira de ele chegar lá é se tiver o espaço para sentir a diferença. Pensem nos momentos da sua vida em que vocês realmente valorizaram algo. Não foi quando vocês tinham isso em abundância, foi quando vocês o perderam. Foi quando ele foi tirado de vocês. Quando vocês se afastaram um pouco e puderam dizer: eu nem sabia o quanto precisava disso até que não estivesse mais aqui. É a natureza humana. É assim que entendemos o valor, e os homens não são diferentes. Não estou dizendo que vocês deveriam desaparecer só para que um homem sinta sua falta. Não se trata de jogos, trata-se de confiança. Confiança nisto. Se o que vocês têm é real, ele sentirá isso mesmo na sua ausência. E, se ele não sentir, isso diz tudo o que vocês precisam saber. Porque um homem que realmente se importa com vocês não deixará a distância apagá-las.
Ele não deixará o silêncio substituir o que ele sabe que vale a pena manter. Veja bem, quando um homem começa a sentir essa ausência, algo se move dentro dele. Ele não apenas pensa em vocês, ele sente vocês. Ele começa a lembrar das pequenas coisas, como vocês o faziam rir, como sua presença parecia um lar, como vocês o desafiavam, o inspiravam, o empurravam a querer ser melhor, e esse sentimento é o que faz um homem voltar com intenção. Não porque foi pressionado, não porque lhe foi lembrado o que ele tinha, mas porque ele percebeu por si mesmo que o que tinha com vocês era real. Os homens respeitam o que tiveram que conquistar. Essa é a verdade. Está na natureza deles. Quando algo vem fácil demais, quando é dado a eles sem esforço, não tem o mesmo peso, não exige o mesmo nível de apreciação. Mas quando um homem tem que fazer um esforço, quando ele tem que se mostrar, quando ele tem que ganhar algo, é aí que ele o valoriza de verdade. É aí que ele o segura com as duas mãos e não solta. Eu sei que isso não é algo que todo mundo quer ouvir. Alguns gostariam de acreditar que se o amor é real, ele deveria fluir sem obstáculos, que se um homem realmente se importa com vocês, ele verá seu valor sem nenhum desafio. Mas a natureza humana não funciona assim. Nós não valorizamos o que nos é dado fácil demais. Valorizamos aquilo em que investimos, pelo que sacrificamos, no que colocamos tempo, energia e esforço. E os homens são projetados para responder ao desafio quando sentem que algo vale a pena. Muitas mulheres cometem o erro de pensar que se derem mais, se entregarem completamente a um homem sem hesitar, ele acabará reconhecendo seu valor. Mas o que realmente acontece? Ele se acomoda no conforto. Ele se acostuma a receber sem precisar dar. E com o tempo, quase sem perceber, ele para de fazer esforço, porque nunca teve que fazer isso desde o início. Não porque ele é um homem ruim, não porque ele não se importa com vocês, mas porque ele nunca teve que trabalhar por vocês. E o que um homem não trabalha, ele não respeita da mesma maneira. Pensem em qualquer coisa na vida. Pensem no que vocês mais desejaram, no que tiveram que esperar, no que lhes custou. Isso não tem mais valor para vocês? Não significou mais justamente porque vocês sabiam o que foi preciso para consegui-lo? É exatamente assim que os homens funcionam nas relações. Eles não se apaixonam só porque uma mulher está lá. Eles se apaixonam porque tiveram que se mostrar por ela. E se mostrar não é apenas passar tempo. É esforço, é busca. É um homem que sabe que, se quer estar com vocês, precisa provar que merece estar ao seu lado. Isso não é manipulação. Não é jogar de difícil acesso. É simplesmente entender seu valor e garantir que a pessoa que quer estar na sua vida o valorize tanto quanto vocês. Veja bem, quando uma mulher se torna acessível demais, quando é sempre ela quem procura, quem inicia, quem carrega o peso da relação, ela não dá ao homem a oportunidade de se levantar. E quando ele não tem que se levantar, ele nunca se conecta plenamente. Ele pode apreciar a relação, pode se importar com vocês, mas não sentirá aquele nível profundo de investimento, aquele orgulho que vem de saber que ele escolheu isso, que ele conquistou isso, e a verdade é que um homem quer sentir isso. Ele pode não dizer isso em voz alta, pode nem estar plenamente consciente disso, mas no fundo, ele quer saber que teve que se mostrar por algo real, que teve que provar que era digno, que teve que trabalhar por isso. É isso que torna o amor real para ele. É isso que o faz olhar para uma mulher e pensar: eu não posso perdê-la. Preciso dar o melhor de mim, porque ela vale a pena. E, se um homem não está disposto a fazer esse esforço, se ele não dá o passo, se ele não mostra consistência, se ele não encontra vocês no meio do caminho,
então ele não merece vocês. É simples assim. Porque o homem certo, o homem verdadeiro, aquele que vê seu valor, fará o trabalho. Não porque vocês o forçam, não porque vocês o convencem, mas porque ele quer. Nem todos os homens merecem vocês. Essa é a verdade. E às vezes, a única maneira de saber quem realmente é para vocês é dar um passo atrás e ver o que acontece na sua ausência. Porque um homem que valoriza vocês, um homem que realmente vê vocês, não deixará a distância destruir o que é real. Mas um homem que nunca esteve realmente comprometido se apagará, se afastará. E isso é exatamente o que precisa acontecer. Veja bem, o maior erro de uma mulher não é perder um homem, é se agarrar ao homem errado por tempo demais, é tentar forçar algo que nunca foi destinado a durar. É perseguir, convencer e implorar pelo mínimo, quando na verdade o homem certo nunca precisaria ser convencido. É por isso que a ausência é tão poderosa. Ela não apenas cria desejo, ela revela a verdade. Ela mostra o que é real e o que não é. Quando vocês dão um passo atrás, quando param de iniciar, de dar demais, de preencher cada vazio, vocês verão uma de duas coisas. Ou esse homem sentirá o espaço, notará o vazio e se aproximará de vocês porque quer, ou ele não fará isso. E se ele não fizer, então vocês têm sua resposta. Sim, eu sei, essa resposta pode doer. Sei que pode ser decepcionante, mas também é uma bênção, porque a última coisa que vocês querem é desperdiçar seu amor com alguém que só esteve pela metade desde o início. Veja bem, um homem que é para vocês não precisa que vocês lembrem a ele do seu valor. Ele não precisa que vocês implorem para ele ficar. Ele não precisa que vocês o persigam. Quando ele sentir sua ausência, quando perceber como é a vida sem vocês, ele não desistirá, simplesmente. Ele agirá, ele se mostrará, ele voltará com intenção. E se ele não fizer isso, se ele apenas deixar o silêncio se instalar, se ele não fizer esforço, se ele aceitar essa distância como normal, então vocês nunca foram a prioridade dele. E isso é algo que vocês precisavam saber. Uma mulher que entende isso nunca tem medo de se afastar. Ela nunca tem medo de dar um passo atrás, porque ela sabe que seu valor não é definido por quem fica, mas por quem se mostra quando importa. E se um homem não está disposto a fazer isso, então ela sabe que acabou de se salvar de tempo, energia e dor. Ela não persegue. E eu lhes digo algo. Os homens sentem quando uma mulher de verdadeiro valor se afasta. Talvez não imediatamente. Talvez não no momento. Mas eventualmente o peso cai sobre eles. Eles percebem o que perderam. Eles começam a repetir conversas em suas mentes. Eles começam a lembrar o quanto se sentiam em paz com vocês. O quanto vocês traziam para suas vidas. E nesse momento, eles entendem que algumas perdas são permanentes. Algumas mulheres não voltam. Algumas lições só são aprendidas na dor. Mas escutem bem, isso não é seu fardo. Não é seu trabalho. Não é sua responsabilidade ensinar essa lição. Sua responsabilidade é permanecer firme no seu valor. Seu dever é confiar que o homem certo não precisará perdê-las para reconhecer o que vocês valem, porque o homem certo verá isso enquanto vocês ainda estão diante dele. Ele sentirá isso antes que vocês tenham que partir. Ele escolherá vocês antes que a ausência o force a perceber o que tinha. E é por isso que vocês não perseguem, vocês não forçam, vocês não convencem, vocês dão um passo atrás e observam. Porque o homem certo não apenas ouvirá o silêncio, ele o quebrará. O maior poder de uma mulher não está no que ela dá, mas no que ela sabe que não precisa dar para ser valiosa. Está na sua capacidade de se conter o suficiente, de permanecer firme em si mesma, de permitir que o homem venha até ela, em vez de ser sempre ela
quem o encontra no meio do caminho. Veja bem, os homens não se apaixonam por causa de tudo o que vocês fazem por eles. Eles não se apaixonam porque vocês estão sempre disponíveis, sempre dedicadas, sempre provando. Eles se apaixonam quando percebem que poderiam perdê-las. E essa percepção só vem quando uma mulher se solta. Não por frieza, não por manipulação, mas por amor próprio. Uma mulher que conhece seu valor não se agarra, ela não implora, ela não se consome, tentando fazer um homem ver o que ele tem diante dos olhos. Pelo contrário, ela para bem a tempo, o suficiente para deixá-lo na dúvida, o suficiente para que ele sinta o peso da presença dela e o eco da sua ausência. Porque um homem não pode sentir falta do que nunca parte. Ele não pode desejar o que está sempre lá. E ele não pode realmente valorizar o que nunca temeu perder. Isso não significa que vocês devem excluí-lo. Não significa que vocês criam distância só por criar. Trata-se de algo muito mais profundo. Trata-se de energia. Uma energia que diz: estou aqui porque escolho estar, não porque preciso. Quero você, mas não dependo de você. Amo você, mas amo mais a mim mesma. E essa energia é o que faz um homem respeitá-las. É o que o leva a dar um passo. É o que o faz perceber que ele precisa conquistar seu lugar na vida de vocês todos os dias. Veja bem, os homens são projetados para valorizar o que sentem que podem perder. É por isso que as mulheres que permanecem firmes, que sabem quando se afastar, que sabem criar espaços sem medo, são as que deixam uma marca na alma de um homem. E a verdade é que isso não se aplica apenas aos homens. É a natureza humana. Nós não valorizamos realmente o que achamos que estará sempre lá. Valorizamos o que parece raro, o que parece precioso, o que parece ser algo que devemos guardar, porque perdê-lo seria um erro. Vocês já pensaram por que os momentos de silêncio dizem mais do que 1000 palavras? Porque quando alguém se afasta, tudo de repente fica mais claro, mais real, mais intenso. Há algo na ausência que revela verdades que a presença constante não pode mostrar. Há algo na distância que expõe o que o hábito esconde. E é que uma mulher que sabe quem ela é não precisa levantar a voz para ser ouvida, nem implorar para ser escolhida. Sua energia fala mesmo quando ela está em silêncio. Seu valor é sentido mesmo quando ela não está lá. Se vocês sentiram que essa história foi um sinal de Deus, comentem: Deus está falando comigo. O que é mais impressionante em tudo isso é que não se trata de jogar de difícil acesso ou manipular emoções. Trata-se de energia, de postura, de presença, sem necessidade de presença. Porque o amor não é insistir, perseguir, convencer alguém a vê-las. O amor verdadeiro é quando alguém as vê sem que vocês tenham que se esforçar para ser vistas. Quando alguém escolhe ficar, não porque não tem para onde ir, mas porque entende que o que encontrou com vocês não se encontra em qualquer lugar. E isso só acontece quando vocês decidem não dar tudo de uma vez, quando não preenchem todos os espaços, quando não resolvem tudo, quando não estão sempre disponíveis para ser a solução. Porque é exatamente aí que algo autêntico começa a se construir, porque o que é conquistado com esforço é respeitado. O que é sentido como um privilégio é valorizado. O que é raro e precioso, sim, é verdade. Muitas mulheres foram ensinadas que se não derem tudo, elas perderão. Que se não estiverem presentes, serão esquecidas. Que se não mostrarem constantemente seu valor, ninguém o verá. Mas é exatamente o contrário. O que é autêntico não precisa ser empurrado. O que é real não precisa ser forçado. E os homens, embora às vezes demorem para processar o que sentem, sentem. Eles só precisam do espaço para entender isso. E quando uma mulher se dá esse espaço, quando ela tem tanta confiança em seu valor, que não precisa
preencher cada silêncio, é aí que a mágica acontece. Porque o silêncio também fala, e às vezes o silêncio é o que finalmente o desperta. Porque quando ele começa a lembrar do seu riso, do seu olhar, da paz que vocês traziam, da maneira como vocês simplesmente estavam lá, ele percebe o que tinha. E aí, se ele for o certo, ele agirá. Não por pressão, não por culpa, não por medo, mas porque ele escolhe fazer isso. E aqui está uma verdade poderosa. Se vocês têm que arrastá-lo, não é o lugar dele. Se tem que convencê-lo, ele não está pronto. E se tem que mendigar sua presença, ele nunca mereceu. Uma mulher que conhece seu valor não tem medo do vazio, porque ela sabe que esse espaço é onde a verdade se revela. Ela não corre atrás de ninguém, porque está muito ocupada caminhando em direção a si mesma. E eu lhes digo algo. Quando uma mulher assim se afasta, ela deixa uma marca que nenhum outro amor poderá apagar, porque não é o que ela fez, é o que ela foi. E isso é inesquecível. Então hoje, eu os convido a refletir. Vocês estão ocupando o lugar de quem dá tudo sem receber? Estão perseguindo alguém que nem sequer olha para trás? Estão silenciando sua intuição por medo de que ele vá embora? Porque se for assim, talvez seja a hora de dar um passo atrás. Não por orgulho, mas por dignidade. E se isso tocou vocês, se sentiram que essa mensagem foi para vocês, deixe-me um comentário. Quero lê-los. Quero saber como vocês estão vivendo o seu processo. Porque aqui não estamos para nos contentar, estamos para nos escolher de novo e de novo. Lembrem-se, vocês não têm que fazer com que alguém as escolha. Vocês só precisam escolher, não ficar onde não são escolhidas. E se eu lhes dissesse que muita da dor que vocês sentem agora não vem do outro, mas de vocês mesmas, de continuar esperando, de continuar apostando em alguém que já mostrou que não sabe cuidar de vocês, de continuar segurando uma relação que só vocês carregam. Sejamos honestos. Quantas vezes vocês enxugaram lágrimas em silêncio enquanto ele dormia, como se nada estivesse acontecendo? Quantas vezes se perguntaram por que estavam dando tudo enquanto ele se contentava com o mínimo? O problema não é que vocês amam demais. O problema é que estão tentando amar alguém que não tem a capacidade emocional de receber esse amor. Estão tentando construir uma relação com alguém que nem sequer construiu uma relação consigo mesmo. Querem curar alguém que nem reconhece que está quebrado. E enquanto fazem isso, são vocês que estão se quebrando. Vocês não se cansam de ser sempre as que mandam a mensagem, as que perguntam se está tudo bem, as que ajustam seus horários para vê-lo, enquanto ele nunca faz o mesmo, as que carregam as emoções dos dois, enquanto ele apenas se deixa levar, as que justificam suas ausências, seus silêncios, sua frieza. Vocês estão se esgotando emocionalmente, tentando provar seu valor, quando na verdade seu valor nunca deveria estar em questão. Vocês estão esperando migalhas, quando merecem um banquete, estão aceitando menos, quando sonham com mais. E a verdade é esta: não se trata de quanto vocês amam alguém, mas de quanto vocês param de se amar. Se vocês acreditam que Deus está preparando algo melhor para vocês, comentem. Deus está me moldando. Digam-me, quantas vezes vocês ficaram em silêncio por medo de parecerem intensas demais? Quantas vezes sentiram um nó no peito porque ele precisava de espaço, mas vocês morriam por um pouco de atenção? Quantas vezes perdoaram coisas que as quebraram, só porque tinham medo de perdê-lo, quando no fundo vocês o perdem um pouco mais a cada dia? Enquanto isso, seus amigos dizem que vocês merecem mais. Sua intuição grita que isso não é justo, mas vocês insistem, porque esperam que ele mude, que um dia ele acorde, que um dia ele veja tudo que vocês veem desde o início. Mas e se esse dia nunca chegar?
E se tudo que vocês estão fazendo é adiar sua paz por medo de soltar algo que claramente não as escolhe, eu as entendo de verdade. Não é fácil soltar quando vocês investiram tanto. Não é fácil largar quando tudo que querem é que dê certo. Mas façam-se esta pergunta: por quanto tempo mais vocês vão se sacrificar por alguém que nem percebe o que tem? Por quanto tempo mais vão se trair para sustentar alguém que nem faz o esforço de sustentá-las? Vocês não nasceram para ser um plano B. Não nasceram para ser uma opção. Não nasceram para passar a noite chorando, se perguntando se fizeram algo errado, se foram demais, se não foram o suficiente. Vocês nasceram para amar e ser amadas com reciprocidade, com intenção, com respeito, não com desculpas, não com meias verdades, não com silêncios frios que doem mais que uma mentira. Sim, soltar dói, mas dói ainda mais ficar onde não há mais alma, onde não há mais desejo, onde o amor virou rotina. E vocês se tornaram a sombra da mulher forte que já foram. Hoje, quero falar com essa parte de vocês que está cansada. Com essa parte que não quer mais mendigar, que não quer mais apostar em alguém que não aposta em vocês. Hoje, quero dizer que está tudo bem desistir, se o que vocês estão soltando é o que as destrói. Está tudo bem dizer: chega. Está tudo bem escolher a si mesmas. E se ao ler isso vocês se sentiram tocadas, se sentiram que eu estava falando com vocês, então sim, é para vocês. Porque está na hora. Está na hora de parar de se dar inteiramente a alguém que só dá de vez em quando. Está na hora de parar de esperar que alguém as veja, quando vocês já o veem há tanto tempo. Deixe-me um comentário se isso tocou sua alma. Se vocês estão naquele ponto em que não aguentam mais, mas ainda não sabem como soltar. Vocês estão a um passo de voltar para si mesmas e acreditem em mim, quando fizerem, nunca mais deixarão ninguém amá-las pela metade. Desta vez, o amor começa com vocês. Ela se chamava Clara. Tinha 32 anos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente e um coração exausto de dar mais do que recebia. Por quase 5 anos, ela esteve em uma relação com um homem que estava lá sem estar. Um daqueles homens que prometem, mas não cumprem, que aparecem quando lhes convém, que sabem exatamente o que dizer para fazer vocês ficarem, mas nunca fazem o que é preciso para que vocês se sintam escolhidas. Clara justificava tudo: o silêncio dele, a frieza, as ausências. Ela pensava que ele só precisava de tempo, que um dia ele entenderia o quanto ela o amava, o quanto valia a pena lutar pelo que tinham. Ela o reconstruiu e, nesse processo, ela se perdeu. Ela foi aquela mulher que se adaptava a tudo, que engolia suas palavras, que mudava seus planos, que aceitava menos na esperança de que um mais viesse depois. Mas esse depois nunca chegou. As promessas continuaram sendo palavras, os planos sempre adiados, e o amor dela se desgastava na espera. E o mais triste é que Clara não percebeu o quanto tinha se esquecido de si mesma. Até que uma noite ela se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Ela estava cansada, apagada, vazia. E aí ela entendeu que não era ele que estava se afastando, era ela que carregava tudo sozinha. Mas algo mudou. Não foi uma briga, não foi uma traição, foi simplesmente o esgotamento. O esgotamento de esperar, de implorar pelo mínimo, de viver com ansiedade toda vez que o telefone tocava. Clara decidiu fazer algo que nunca tinha feito: não insistir, não procurar, não justificar, não implorar. Ela se afastou em silêncio, não para puni-lo, não para manipulá-lo, mas para voltar para si mesma, para se curar, para lembrar quem ela era, antes de amar alguém que não sabia valorizá-la. Os primeiros dias foram duros. O vazio parecia uma ferida aberta. As dúvidas a atormentavam. E se eu estiver exagerando?
E se ele só precisasse de um pouco mais de tempo? E se eu me arrepender? Mas ela resistiu. Ela se escolheu e, aos poucos, começou a se reconstruir. Começou a dormir em paz, a fazer de novo as coisas que amava, a se olhar no espelho e reconhecer uma mulher forte, corajosa, determinada. Uma mulher que não precisava que alguém a validasse. Uma mulher que aprendeu que amor próprio não é egoísmo, é sobrevivência. E o que aconteceu depois foi quase previsível. Ele voltou. Voltou com palavras bonitas, promessas recicladas, arrependimentos que pareciam convincentes, mas era tarde demais. Clara não era mais a mesma, porque quando uma mulher se cura, ela não se contenta mais. Ela não aceita menos. Ela não precisa mais que alguém a escolha, porque ela se escolhe primeiro. E com uma paz que não sentia há anos, ela disse a ele: "Obrigada, mas não. Desta vez, eu me escolho." Hoje, Clara está em paz. Não porque encontrou outro homem, mas porque se encontrou. Porque entendeu que não se trata de quanto amor vocês podem dar, mas a quem vocês o dão. Porque o amor que vocês oferecem não deveria destruí-las. Não deveria fazer vocês se sentirem menos. Não deveria deixá-las vazias. O amor verdadeiro soma, multiplica, sustenta, não pesa, não desgasta, não se mendiga. E vocês, que estão lendo isso, quantas vezes se sentiram como Clara? Quantas vezes carregaram uma relação por medo de ficarem sozinhas? Quantas vezes calaram o que sentiam para não incomodar, para não assustá-lo, para não parecerem demais? Se sentiram um nó na garganta? Se sentiram que essa história poderia ser a de vocês? Então, eu as convido a deixar um comentário, a me contar sua história, a dizer: "Eu também estou nesse processo." Porque falar cura também. Porque se escolher, começa também por colocar em palavras o que dói. A história de Clara não é apenas uma história de desamor. Na verdade, é uma história de despertar. Uma daquelas histórias que não começam com fogos de artifício e não terminam com "viveram felizes para sempre", mas que marcam um antes e um depois na vida de uma mulher. Porque o verdadeiro sucesso de Clara não foi se afastar de um homem que não a valorizava. Seu verdadeiro sucesso foi se encontrar em meio aos escombros de uma relação que por muito tempo a fez se sentir insuficiente. E isso é mais poderoso do que qualquer final de conto de fadas. Porque não há triunfo maior do que parar de pedir migalhas, quando vocês sabem que foram feitas para banquetes. O que Clara nos deixa não é apenas uma anedota com moral, é uma verdade que muitos não querem ver. Ficar também dói. O apego pode se disfarçar de amor, o hábito pode se adornar de esperança, e uma relação pode estar cheia de momentos compartilhados e ainda assim ser profundamente solitária. Porque às vezes o que mais dói não é quando alguém vai embora, mas quando vocês ficam onde não há reciprocidade, onde sua presença se torna invisível, onde o amor deixa de ter eco. Clara nos mostra que há uma força imensa no soltar, mas ainda mais em não voltar quando eles voltam, só porque perceberam tarde demais. E aqui está uma verdade desconfortável. Muitos homens só valorizam quando sentem que não têm mais. Não porque são cruéis, mas porque seu processo emocional é diferente. Porque há homens que não sabem o que perdem até não estarem mais no controle. E quando sentem que algo que achavam garantido lhes escapa, eles reagem, eles voltam, eles prometem. Mas o que importa não é o que eles fazem quando vão embora, é o que vocês fazem nesse meio tempo. E Clara não esperou que ele mudasse. Clara não deixou o arrependimento dele interromper sua cura. Clara entendeu que voltar para o que a quebrou, só porque ele se arrepende agora, não é amor, é autoabandono. A chave não foi a distância,
Foi a transformação que ela viveu nessa distância, porque no silêncio, na ausência, no espaço onde antes havia ansiedade, Clara se deu o maior presente que uma mulher pode se dar: a permissão de ser suficiente para si mesma. E essa versão dela, que emergiu desse processo, não podia mais se contentar com menos. Porque uma vez que vocês provam a paz, o caos não tem mais o mesmo poder sobre vocês. Porque uma vez que aprendem a se dar o que ninguém lhes deu, vocês não estão mais dispostas a mendigar afeto. E vocês que estão lendo isso, talvez estejam nesse mesmo ponto. Talvez ainda estejam esperando que ele mude. Talvez seu coração ainda esteja cheio de perguntas, de nostalgia, de esperança disfarçada. Mas o que aconteceria se hoje vocês fizessem como Clara? O que aconteceria se parassem de girar em torno de alguém que não se move por vocês? O que aconteceria se usassem essa ausência para voltar para si mesmas, em vez de esperá-lo? Sim, é difícil. Sim, dói. Mas não há dor mais profunda do que a de uma mulher que continua se colocando no fim da própria lista. A cura não começa quando ele valoriza vocês. Ela começa quando vocês param de esperá-lo, quando entendem que não precisam que alguém as ame para saber que são dignas de amor, que não precisam de atenção para saber que são valiosas, que não precisam que alguém as escolha para se escolherem primeiro, porque quando vocês fazem como Clara, algo se quebra sim, mas também nasce, e esse algo é indestrutível. Então eu as convido a refletir. Onde vocês estão na sua história? Estão no eu fico, mesmo que doa? Estão no não consigo soltar porque eu amo? Ou estão começando a ouvir aquela voz interior que não quer mais mendigar? Se for assim, quero que me digam nos comentários. Quero lê-las. Quero que essa reflexão não fique no ar, mas que as empurre a dar esse primeiro passo em direção a vocês mesmas. Porque se Clara nos ensinou algo, é que o amor verdadeiro existe, mas ele começa no espelho. Ouvir sobre o poder dos salmos para expulsar o mal de nossas casas, como ensinado por Billy Graham, tocou profundamente meu coração. A mensagem é clara. A palavra de Deus não é apenas um texto antigo, mas uma arma espiritual viva, capaz de transformar a atmosfera de nossos lares. No Brasil, onde a fé é o alicerce de tantas famílias, essa verdade ressoa com força. Vivemos em um país onde a espiritualidade pulsa nas ruas, nas igrejas lotadas, nas orações sussurradas nas madrugadas. Mas muitas vezes esquecemos de trazer esse poder para dentro de casa. O vídeo me fez refletir sobre como, em meio à correria do dia a dia, deixamos portas abertas para o medo, a ansiedade e a confusão. A lição que carrego é que nossa casa não é apenas um espaço físico, é um território espiritual, e cabe a nós protegê-lo com a palavra de Deus. O que mais me marcou foi a ênfase na autoridade que temos ao declarar os salmos. Versículos como Salmo 91, versículo 1 a 2, que fala de habitar no abrigo do Altíssimo, ou Isaías 54, versículo 17, que promete que nenhuma arma contra nós prosperará. Não são apenas palavras bonitas. São promessas divinas que, quando proclamadas com fé, mudam realidades. No contexto brasileiro, onde enfrentamos desafios econômicos, sociais e até espirituais, essa prática é um lembrete de que não estamos desamparados. A fé nos conecta a um Deus que luta por nós. Aprendi que, ao invés de ceder ao desânimo, posso erguer minha voz e encher meu lar com orações que expulsam as trevas. É como se cada salmo fosse um tijolo, construindo uma fortaleza espiritual ao redor da minha família. Aplicar isso na vida prática exige intencionalidade. Decidi criar um hábito diário. Todas as manhãs, antes de começar o dia, oro um salmo sobre minha casa, declarando proteção e paz. Não é apenas repetir palavras, é tomar posse da autoridade que Deus me deu. Também percebi
que preciso ser vigilante com o que permito entrar em meu lar, seja na música, nas conversas ou nas influências externas. No Brasil, onde a cultura é vibrante, mas às vezes caótica, isso significa filtrar o que não edifica. Minha casa será um lugar onde a presença de Deus reina, onde meus filhos crescerão, sabendo que a fé é mais forte que qualquer mal. Essa mensagem me ensinou que a vitória espiritual não vem da passividade, mas da ação. Não basta conhecer os salmos, preciso vivê-los. Cada vez que oro, cada vez que declaro a palavra, estou reivindicando meu lar para Deus e, em um país como o nosso, onde a esperança e a fé caminham de mãos dadas, isso é um legado que quero deixar. Que nossas casas sejam faróis de luz, refletindo o poder do Deus vivo. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma palavra de fé. Vamos juntos fazer de nossos lares fortalezas de Deus. Comente agora. Qual salmo você vai declarar hoje? Sua história pode inspirar outros.